São 7h27, já estamos recebendo aqui no nosso estúdio o deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores, Vander Lobé, bacharel em Direito pelo CDB, natural de Porto Murtinho, disputou sua primeira eleição em 2002, sendo eleito deputado federal com 101 mil votos, o mais votado da história de Mato Grosso do Sul até então. Foi reeleito em 2006, 2010, 2014, 2018, 2022, sendo o único deputado federal da história de Mato Grosso do Sul a cumprir 6 mandatos consecutivos em Brasília. Isso prova, deputado, que o trabalho foi bem feito, né? Bem-vindo ao Jornal da Hora. Bom dia, Jackson Pereira, Carlos Araújo. É um prazer poder estar participando aqui com você do Jornal da Hora, aqui na Rádio Hora, nessa segunda-feira, começo de semana. E, claro, tenho um orgulho muito grande. Eu falo muito, eu sou o primeiro deputado com 6 mandatos consecutivos. Só o finado Nelson Trade Pai teve 5 mandatos seguidos, né? É ao mesmo tempo uma responsabilidade maior, mas eu falo muito também, Jackson, que isso é fruto, eu exerço o 6º mandato com a mesma determinação e com a mesma vontade do primeiro. Só para você ter uma ideia, cheguei aqui quinta à noite, sexta atendi aqui o dia inteiro, sábado eu fui lá para Nova Andradina, passei por Dourado, cheguei aqui, saí 5 horas da manhã, cheguei aqui 11 horas da noite, né? Já nosso mandato, essa legislatura começou dia 1º de fevereiro, eu já fiz mais de 10 municípios nesses 30 dias, porque eu acho que a política você tem que casar 3 coisas, que é fundamental. Primeiro é seu time, você montar time, né? Segundo é presença. E terceiro é seu papel, que é o dever como deputado, né, como legislador, como fiscalizador, né, que é o teu trabalho legislativo. Eu acho que meu mandato é nesse tripé que eu sempre calcei. E tenho tido retorno, né? E sempre tive lado, sempre fui uma pessoa do diálogo, acredito e estou muito otimista agora nesse começo de governo, que a gente está recuperando as relações, respeitando as diferenças, assumir a coordenação da bancada agora, dos 8 deputados e 3 senadores. Só para você ter uma ideia, Jackson e Carlos, pela primeira vez um coordenador junta os 8 deputados, 3 senadores, numa reunião com o governador, numa reunião com o presidente do Tribunal de Justiça, numa reunião com a presidente do TRF, né? Ou seja, e também com os prefeitos, com os consórcios. Isso mostra a credibilidade e mostra que eu tenho falado para a nossa bancada, independente das nossas diferenças, aquilo que for de interesse do Mato Grosso do Sul, os 8 deputados e os 3 senadores vão estar muito unidos na defesa dos interesses. Como? Reforma tributária. Nós temos que preservar os empregos que são gerados aqui, fruto, né, dos incentivos fiscais. O presidente Lula falou para o governador Rido e falou para nós da bancada, para cada estado separar 5, 8 grandes obras estruturantes por estado. Eu vou sair daqui, vou lá conversar com o Rido, nós estamos formulando, fechando quais são, né? E conjuntamente, por exemplo, a questão da recuperação da ferrovia que liga, né, entra no estado lá por Três Lagoas, que vai até Corumbá. É uma obra importante para o desenvolvimento, para um país e um estado como o nosso, que é produtor de commodities. É muito importante recuperar essa ferrovia, é um investimento de 4 bi que nós vamos fazer, agora este ano começa. A recuperação da 163, né, que está parado há quanto tempo, que é para a duplicação dela, que entra lá em Sonora, vai até Mundo Novo. Nós vamos estar já agora, a NTT já está botando o edital na rua para retomar ela e a gente terminar e fazer essa rodovia, que é importante, né, que ela cruza o nosso estado para o desenvolvimento do nosso estado. A questão da fábrica de fertilizante em Três Lagoas, né, é uma fábrica que está com 90% já feita, né? Ia privatizar, o governo recuperou, a Petrobras vai terminar e depois vai achar uma modelagem com a participação das cooperativas, com grupos que conhecem e que entendem dessa área
de fertilizantes, né? Porque nós somos produtores, é importante. Com essa guerra na Ucrânia com a Rússia, né? O mundo todo tá aí atrás de fertilizante, que é uma obra importante para o Estado. O corredor bioceânico, a ponte de Porto Murtinho, ali precisa 180 milhões para o anel que liga até a 267. É uma obra que nós vamos priorizar e também fazer um grande programa, né? Que a gente tô conversando com o governador Riedel. O presidente Lula lá atrás, quando ele foi presidente, ele lançou o Luz para Todos. Isso não resolve mais a demanda, era monofásico. Precisa de um grande programa trifásico para poder atender o fazendeiro, atender o agricultor familiar, o pequeno, o médio e o grande. Então eu acho que essas causas, ela independe de que partido você pertence ou de qual é a sua ideologia. Isso é bom para o desenvolvimento do Estado. O Estado se desenvolvendo, todos nós ganhamos. E o nosso povo, que eu acho que esse é o papel do político, da classe política, é fazer com que o nosso Estado, o nosso país gere emprego, renda e que a gente possa ter um Estado mais social. Esse é o desafio nosso. E é esse compromisso que eu tenho com o governador Riedel e nós queremos fazer do governo Lula esse grande parceiro dos estados brasileiros. Deputado, a fala do senhor é muito interessante porque nós temos um governo do estado do PSDB, que é o Eduardo Riedel, e você, Partido do Trabalhador, mesmo assim, traz esse diálogo como meta de trabalho, pensando na população como um todo, né? Agora, olhando para o governo federal, como está a parceria Estado e União? Eu acho que está indo muito bem. Tanto é que o presidente Lula, ele tem falado que ele é presidente de todos os brasileiros, daqueles que votaram nele e dos que não votaram. Mas não basta você falar, você tem que agir. O que aconteceu em São Sebastião, aqui em São Paulo? Ele saiu de lá, estava de férias no carnaval, veio com 8 ministros, né? O governador do PSDB, com quem disputou as eleições, né? Do PSDB, o governador do PL, do partido do ex-presidente Bolsonaro, e teve ali com o prefeito, com as lideranças, com o governador, trouxe recurso federal. Teve agora no Mato Grosso, que também ele perdeu as eleições, veio aqui em Rondonópolis, vai vir aqui, né? Ou seja, nós estamos aqui no governo Riedel, isso facilita muito, né? O PT pela primeira vez foi para dentro do governo de um partido que não é o nosso. Isso foi fruto de uma grande discussão, eu contribuí muito porque eu entendo que a importância da aliança com o Riedel aqui, nós ajudamos e fomos determinantes no segundo turno para a eleição dele. E eu tenho o entendimento que nós tínhamos que participar do governo Riedel, como fomos para dentro, né? Estamos aí com a área da Agraer, com a área da agricultura familiar, com as subsecretarias todas. Isso vai permitir a gente fazer uma política da transversalidade nesses segmentos, que é muito importante, trazendo os investimentos e as políticas públicas do governo federal para dentro dessas secretarias. E eu acho que quem ganha com isso vai ser o cidadão que está lá na ponta, que precisa chegar à cultura, os pontos de cultura, o esporte, o lazer, as políticas públicas para as mulheres, a infraestrutura, Minha Casa Minha Vida. Ou seja, todos esses programas estão sendo preparados para, numa forma, conjuntamente com o governo do Estado, com o governo Riedel, a gente está nesse primeiro semestre já botando em prática aqui no Estado. Carlos Araújo. Bom dia, deputado. Bom dia. Quando nós falamos aí, o senhor confirmou a sua 6ª eleição consecutiva para deputado federal. Nós lembramos que o deputado é um deputado que atende, né, a demanda o pedido das prefeituras, o pedido daquilo que é de interesse dos municípios. Uma certa ocasião, até me recordo, nós estávamos fazendo um jogo lá em Naviraí, o deputado estava presente no jogo pelo campeonato estadual, e o deputado confirmava naquela oportunidade que estava levando recursos, eu não me recordo se era na faixa de 300 ou 400 mil, para poder realmente atender a área do desporto lá do município, né, e lazer também, né? Então isso prova que o deputado, ele, além da parte econômica, a área do lazer, a área do esporte também, o deputado tem olhado bastante, né? Então como é que o ano que vem nós teremos eleição
eleição, né, para prefeito. Como é que o deputado vê agora essa oportunidade para poder, porque certamente os prefeitos estão aí realmente buscando mais uma vez esse apoio do deputado para poder realmente incrementar a economia também dos municípios. Verdade, Carlos. Eu estava inaugurando a iluminação do estádio lá, que o Naviraense tinha sido campeão. Isso. E estava na Copa Brasil, né? É isso. E eu tinha arrumado um recurso, o jogo para ser lá precisava de um investimento na iluminação do estádio. Sim. E nós disponibilizamos esse recurso, fizemos e o jogo foi lá na Copa Brasil, onde o Naviraense disputou a Copa Brasil naquele ano. Por quê, Carlos? Eu sou daqueles que entendo que terminou as eleições, eu tive voto, independente se naquele município eu fui o mais votado ou não. E o cidadão, ele mora no município, o cidadão não mora no estado. Ele está distante do estado, ele mora lá que precisa chegar esses equipamentos para o esporte, para a cultura, para a habitação, para a infraestrutura, asfalto, drenagem, escola, posto de saúde. Então, independente, o meu comportamento é esse, e muito parecido com o que o presidente Lula está adotando, de olhar a floresta e não a árvore. Uhum. Eu não quero saber se o prefeito é do DEM, se o prefeito é do PSDB, do PP. O importante é a gente fazer com que os recursos cheguem lá no município. Porque o prefeito foi eleito por maioria. A democracia é isso, é a vontade da maioria. Agora, eu tenho que também ter a compreensão de atender aqueles também que não votaram em mim. Ou seja, porque a partir do momento que o prefeito se elegeu, ele tem que governar para todos lá no município, que o governador é para todos no estado, e o presidente da república também. E não é diferente para o deputado. Se eu tive voto lá, eu tenho que fazer para me manter aquele time que eu tenho lá, para me ampliar aquele espaço que eu tenho lá, levando esses investimentos, construindo as políticas públicas e as necessidades que a gente recebe, as demandas que a gente recebe do município. Então esse tem sido o meu comportamento. A eleição municipal, evidentemente que, vou falar uma coisa para vocês, a gente tem um alinhamento aqui com o governo do estado, mas isso não significa que nós em cada município vamos estar junto com o PSDB. Onde for possível, nós vamos estar junto. Onde não for possível, cada um vai estar no seu palanque defendendo as suas ideias. Eu lutei pela redemocratização desse país e construo isso no dia a dia. Eu já fui governo, já fui oposição, né? E eu acho que fomos lamber as feridas quando perdemos, reconstruir para voltar a ganhar novamente. Passamos agora esses 4 anos aqui na oposição, né? E perdemos, fomos para casa, né? Ou seja, eu acredito muito que acima de qualquer coisa está a defesa do Estado Democrático de Direito. E eu acho que a gente retomou isso, né? A relação, o respeito pelos poderes, né? A independência dos poderes, legislativo, executivo e judiciário, e não tenho dúvida que a gente volta a retomar, nós retomamos agora essas relações, de respeitar aqueles que não pensam igual a gente. Vou te dar um exemplo. Eu estou construindo, junto com o deputado Polon, né, que eu respeito muito, né, essa questão do CAC. Ele trouxe essa demanda, né? Tem muita gente, eu não gosto de arma, mas tem muita gente que gosta, né? E é um segmento forte, isso gera investimento na economia. Agora, o modelo que estava aí não dá para aceitar. E nós, agora, aqueles que praticam armas, tiro esportivo, é preciso regulamentar. Então, nós estamos abrindo um canal com o ministro Dino, lá já está com o coordenador que ele indicou, um secretário nacional, para construir uma proposta de consenso. E eu acho que a política é isso, você buscar consenso. E o Congresso é a representação maior disso. Ali é uma casa onde todos os segmentos da sociedade estão representados, ali tem de tudo, né? E é importante aquilo ali. Ali é onde o cidadão comum, o cidadão organizado vai para lá levar sua demanda. E na democracia o legislativo é fundamental. Então a gente tem que construir políticas de consenso e eu acredito que nós estamos no caminho certo. E eu, como coordenador, tenho exercitado muito isso no sentido de juntar aquilo todo que os 8 deputados, os 3 senadores têm reivindicado e no sentido da gente buscar fazer essa interface com o governo do estado.
Nós vamos para o governo federal. Nós vamos para o intervalo agora e na volta o deputado Vander Lobé vai me dizer se ele é candidato ao Senado ou não, porque eu li alguma coisa por aí. Já eu volto. Jornal da Hora. Rádio Hora. Rádio Hora. Jornal da Hora. Rádio Hora. 7h45 de volta com o Jornal da Hora desta segunda-feira. Participe com a gente, o WhatsApp é o 99911-9689. Estamos batendo um papo com o deputado federal Vander Lobé. 6 eleições consecutivas para a Câmara Federal. E eu terminei o bloco, deputado, perguntando para o senhor é candidato ao Senado. E vou refazer a pergunta. O senhor é candidato ao Senado? Ô Jackson, deixa eu te falar uma coisa. Eu posso falar para você que eu não sou candidato mais à reeleição. Nem federal, muito menos candidato a estadual. Eu vou buscar construir e não depende só de mim, construir as condições para mim poder ser candidato. Eu tenho a pretensão de ser candidato a senador, isso eu não vou negar, né? Agora, claro, ninguém é candidato de si mesmo. 2026 são 2 vagas. Como eu acredito que o governo Lula vai chegar muito forte daqui a 4 anos, e não tenho dúvida que o governo Riedel também, e eu fiz um esforço concentrado com a bancada, com o partido, de levar o PT para dentro do governo do Riedel. Eu acredito, se a gente chegar nessas condições de 2026, o governo do Estado bem, nós numa boa aliança com ele aqui, o Lula forte, eu acho que tem um espaço, são 2 vagas para o Senado, para o presidente Lula e o partido dele fazer um. E eu acho que eu reúno essas condições dentro do PT para ser esse candidato. E claro que vai restar ao PSDB a condição de candidatura de reeleição do Riedel, vai ter uma outra vaga para o Senado e tem a vice para disputar, ou seja, contemplar outra força política. Então, se eu conseguir construir esse cenário, eu sou candidato. Eu acho que a minha experiência que eu tenho e vou ter até lá 24 anos de mandatos consecutivos, conheço Brasília e o Congresso, os ministérios como poucos, né? Eu acredito que eu posso fazer um mandato no Senado contribuindo muito ainda para o nosso Estado, levando toda essa experiência da Câmara e principalmente ali que é 81 só, não é 513. Você sobreviver no meio de 513 é uma coisa. Agora, você sobreviver ali com 81 é muito mais fácil. E eu acho que essa experiência toda pode me ajudar muito, e eu posso ajudar com essa experiência o nosso Estado a cada vez mais tá fazendo os investimentos e transformando esse Estado cada vez num Estado modelo, num Estado que respeita a questão ambiental, mas que se desenvolve, que gera emprego, renda, né? Que as pessoas vivam felizes. E eu acho que essas condições, para nós, o parlamento é fundamental, porque não basta você ser um bom orador, só ser de tribuna. Você tem que... o Estado, o Mato Grosso do Sul, é um Estado novo, que precisa de muitos investimentos. E nossa representação são só 8 deputados e 3 senadores. Precisa estar muito unidos para você fazer a diferença ou para você se contrapor aos grandes estados brasileiros, né? Para você estar disputando recursos, programas, essas coisas todas. Então, eu acredito muito que se a gente construir nessa direção, eu sou candidato. Agora também, se não conseguir, eu não vou ser candidato de mim mesmo. Eu vou encerrar minha carreira com 6 mandatos, vou continuar fazendo política partidária, né? Você não precisa você não precisa de mandato para fazer política. Eu comecei na política com 16 anos, fazendo movimento estudantil secundarista, passei por todo o processo, fui líder estudantil, fui do movimento sindical, dos bancários, depois fui para o parlamento, fui ser secretário, chefe da Casa Civil no primeiro governo do Zeca, depois, fruto desse trabalho todo, viro deputado e estou até agora como deputado federal, que me orgulha muito. Mas eu quero ser senador daqui a 4 anos, vou buscar construir nessa direção. E claro que nós vamos estar vendo a política, como falava o Tancredo Neves, é que nem nuvem, uma hora está de um jeito, outra hora está de outro, né? Então, se as condições estiverem favoráveis, evidentemente que eu vou ser candidato. Se não, eu vou terminar o meu mandato, vou ficar fazendo política partidária e ajudando o meu partido, ajudando o nosso governo. Acho que você constrói política independente de você ter mandato ou não.
Deputado, vou liberar o senhor, porque eu sei que o senhor tem um compromisso agora às 8 horas da manhã lá com o governador, mas agradeço muito a visita e volte outra vez, porque a gente tem muito para falar. Nem perguntei, falei assim, depois de 24 anos, qual será a bandeira do deputado, né? Porque já fez de tudo nesse período. Então, espero que o senhor volte aqui outras vezes para a gente continuar conversando. Jackson, Carlos, obrigado. Bom dia a todos os ouvintes do Jornal da Hora, né, daqui da Rádio Hora. Dizer que o Luciano, diretor da rádio, sempre os microfones aqui estiveram abertos para a gente poder estar passando a nossa mensagem, falando um pouco do nosso mandato, daquilo que a gente tem contribuído e ajudado o nosso Estado. Desejar a todos uma ótima semana, né? Começo de semana, e estou muito animado. Hoje à noite já vou para Brasília, amanhã até quinta-feira, volto sexta, vou fazer aqui o interior. Eu acredito muito nessa dinâmica do mandato, sabe? O mandato em movimento. E o mandato é aquilo que eu falei, você tem que estar ouvindo as pessoas. Às vezes, quando você menos espera, a pessoa te dá uma sugestão ou a pessoa te dá uma contribuição enorme, né? E também presença. Eu acho que hoje nós temos as mídias sociais, mas eu ainda eu tento juntar o mundo com o mundo analógico, né? Porque as pessoas querem te ver, querem te tocar, querem conversar com você. E eu tento buscar isso. Eu acho que esse é o sucesso dos meus mandatos e me orgulha muito representar o nosso Estado por mais 4 anos como deputado federal. E pode ter certeza que eu vou fazer com a mesma determinação que eu fiz desde o primeiro e quero estar cada vez mais ajudando o governo Lula a gente poder construir um Estado democrático, com políticas públicas que incluam as pessoas, aqueles que precisam, e que dialogue com todos os segmentos da sociedade. Acho que esse é fundamental dentro de uma democracia e nós precisamos reconstruir isso. E tem sido esse o meu propósito já nesses 60 dias de mandato. Conversamos então com o deputado federal Wander Loubet.